Eu vou fazer a pergunta para você, deputado federal, que eu fiz agora aqui no intervalo para o PG e para Kelly. Qual é a opinião do Marcel Van Hatten sobre isso? Ele vai defender o Trump ou não vai defender o Trump? Eu passo essa pergunta para você. Você vai defender o Trump ou não vai defender o Trump? Excelente pergunta. Acho que a posição do Trump é a posição que ele tem em respeito aos eleitores dele na última eleição e a posição que ele vem tomando não só em relação ao Brasil como a outros países. Eu sou liberal, eu discordo dessa política de taxação, de imposição de tarifas e eu sou muito contra a imposição de taxas, por exemplo, não só ao Brasil como a outros países. Vocês me conhecem já há mais tempo, eu tenho uma tese de que o livre mercado que deve imperar e as taxas impostas por país acaba prejudicando muito mais o cidadão, porque no caso das taxas impostas sobre o Brasil, vai prejudicar as empresas que empregam no Brasil e exportam, e nos Estados Unidos os consumidores que compram produtos mais baratos, justamente porque antes, pelo menos, essa taxação que iniciará em agosto, café, suco de laranja, 80% no mercado americano de suco de laranja brasileiro, tudo vai aumentar para o consumidor americano e isso é ruim para o cidadão. Então, eu sou contra a imposição de taxas. Na verdade, separando a questão da decisão do Trump do que está acontecendo hoje no Brasil, tentando alertar que o que o Trump está fazendo hoje é consequência das atitudes do Lula e do STF, que não têm sido nem um pouco hábeis, tanto em negociação diplomática da parte do Lula, como em administração da justiça por parte do STF. Nós estamos vendo um governo que se alia o que há de pior e contra os interesses americanos, inclusive, em termos de regimes no mundo, China, Rússia, Irã, para não falar em Hamas, Maduro, as corruptas da Argentina, do Peru, e um STF que agride os direitos dos brasileiros e também de cidadãos americanos. Nós vimos o que aconteceu com o bloqueio do X aqui no Brasil e a imposição de multas sobre uma empresa, a SpaceX, que foi fundada pelo Elon Musk, mas não é dele e não tem relação societária com o X. Isso foi um absurdo que o Alexandre de Moraes fez no ano passado, congelar bens de outra empresa em virtude de eventuais ou supostas irregularidades cometidas pela primeira, que são passíveis de discussão, e achar que ficaria por isso. Então, o que nós estamos colhendo, lamentavelmente, agora, são as consequências dessas atitudes desatinadas, tanto do Lula como do STF. Quer dizer, que Celso Amorim, que é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores de fato, Mauro Vieira, que é o de direito, mas é um cara, é um boneco, foi colocado ali, um fantoche, a Maria Luísa Viotti, que é uma diplomata de carreira, aliás, muito bem sucedida na sua carreira, todos esses três não conseguiram fazer nada para evitar, aliás, como disse o debatedor anterior, o Pimenta, né, foi meio que pego de surpresa o governo com isso. Que incompetência é essa da diplomacia brasileira? E em relação à atitude do Donald Trump relacionada ao que acontece dentro do Brasil, nós sabemos que tem sim esse aspecto da amizade dele com o Bolsonaro, mas a gente precisa entender que o Brasil é muito mais do que Bolsonaro e Lula. E eu acho que nós estamos ficando presos numa discussão política que não interessa os interesses nem dos Estados Unidos nem do Brasil, em virtude dessa perseguição política insana e inconstitucional e ilegal feita pelo Supremo Tribunal Federal, que está avançando até sobre a soberania americana. Esse é o ponto que dificilmente é abordado. Os petistas gostam de dizer que os Estados Unidos estão interferindo na nossa soberania. Não, é o contrário. Quando Alexandre de Moraes dá ordens de bloqueio de bens de empresas americanas, e são ordens ilegais, quando Alexandre de Moraes manda prender cidadãos americanos por posts nas redes sociais, e ele fez isso, tem uma cidadã, Flávia Magalhães, que é americana, naturalizada, que mora nos Estados Unidos, ela foi censurada pelo Alexandre de Moraes, tem uma ordem de prisão contra si, e o Alexandre de Moraes achou que podia infringir assim na soberania americana, ou o pedido de extradição de Alan dos Santos, colocado na Interpol, inclusive, por crime de opinião. Então, na verdade, o que nós estamos percebendo aqui é que há uma extrapolação das funções, sim, interna no STF, que eu venho denunciando há muito tempo, mas essa precisa ser resolvida por nós. Eu tenho dito isso. Nós temos a CPI do abuso de autoridade, que eu protocolei na Câmara dos Deputados, que ainda não foi instalado. Tem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal na mesa do senador Davi Alcolumbre para ser feito. Isso é coisa do Brasil que nós temos que resolver. Mas aquilo que infringe o direito internacional e avança na soberania americana, evidentemente contará com reação das autoridades americanas, assim como das autoridades de outros países. Recentemente, só para concluir, Kelly, te agradeço a tolerância, a justiça espanhola negou a extradição de Oswaldo Eustáquio e na decisão disse que a extradição de Oswaldo Eustáquio não poderia ser feita porque ele estava sendo julgado no Brasil por um crime político. E em retaliação, o Alexandre de Moraes
não quis extraditar um traficante para a Espanha. Imagina você não está interferindo assim na soberania espanhola, um país da União Europeia, e no Tratado Internacional do Brasil sobre crimes gravíssimos como esse do tráfico de drogas.